Lázaro Barbosa. Teria ele a capa da invisibilidade? Seria ele a estrela do GTA Goiás? Ele tem pacto ou recebe orientações sendo protegido pelo próprio Satanás? Não, né, gente? É claro que não. Ele é, sim, completamente maluco. E já está na hora das pessoas pararem de atribuir maldades a entidades invisíveis, a pactos com o tinhoso, e aceitarem que nem tudo é loucura ou muito menos possessão, e sim pura maldade. E o ser humano, quando quer, consegue ser pior que qualquer demônio. Mas fica aí, que essa noite a gente vai falar um pouco sobre toda essa lambança que ele tem feito e também sobre o seu primeiro crime aos 19 anos e sua trajetória desde então. Mas antes, se você não é um paciente desse sanatório, dá uma chance pra gente. Se inscreve e se interne. E não esquece de deixar o like e ativar o sininho. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório para mais uma história da ala dos crimes. A caçada a Lázaro Barbosa começou ainda na madrugada de quarta-feira, dia 9 de junho, quando o irmão de uma das vítimas encontrou os corpos do cunhado e dos dois sobrinhos numa chácara do bairro Incra 9, na Ceilândia. Agonizando, o empresário ainda conseguiu dizer ao cunhado que sua mulher, Cleonice, tinha sido levada pelo criminoso. Enquanto fugia pelas matas da região, Lázaro ia roubando e destruindo carros, sequestrou pessoas, invadia nas primeiras horas da madrugada as casas da área rural de Ceilândia e sempre fazendo reféns. A polícia já estava no seu encalço e ele seguia fugindo, sempre pelas matas, e a cada noite atacava um lugar. Quem fica no seu caminho não escapa. Baleou 3 homens e outra chácara, roubando mais 2 armas. Na mesma noite, colocou fogo numa casa onde viviam uma mulher e uma criança e seguiu em fuga. A polícia chegou muito perto, mas Lázaro atirou 15 vezes contra os policiais, ferindo um. Na manhã do sábado, dia 12, moradores encontraram o corpo de Cleonice em um córrego. Ela tinha sinais de agressão sexual, de tortura e teve seus cabelos cortados. Enquanto isso, Lázaro continuava a entrar nas chácaras e fazendas. Em uma delas, obrigou que o caseiro cozinhasse para ele, fumasse erva, depois destruiu o carro do homem antes de fugir. Em outra, foi recebido a bala por outro caseiro. E em outra ainda, dormiu em um curral, sendo surpreendido pela manhã por um trabalhador. Esse vídeo aí é de uma câmera de segurança e mostra que, de fato, ele esteve nesse curral. Quando o trabalhador chegou pela manhã para ordenhar as vaquinhas, Lázaro pediu ao homem comida, mas desconfiou que a polícia seria chamada e fugiu. Depois roubou o carro de uma das casas que invadiu, mas o destruiu em uma estrada vicinal, colocando fogo. E com esse carro, ele chegou a Cocalzinho de Goiás. Roubou outro carro de uma casa que invadiu, um Corsa vermelho. Mas o dono, ao ver a casa revirada e não encontrar o carro, desconfiou, avisou a polícia, que montou uma barreira no trevo de Cocalzinho. Avistando essa barreira, Lázaro abandonou o carro e fugiu a pé. Bem de manhãzinha, da segunda-feira, dia 13, um caminhoneiro viu um homem correndo em zigue-zague pela BR-070, completamente transtornado e usando as roupas descritas pela polícia. Pouco tempo depois de receber a denúncia, um grande número de policiais, inclusive com um canil, já se embrenhava na mata no local. Chegando no dia 14, a caçada continuava, e mesmo chegando sempre muito perto, o assassino escorregava como um peixe ensaboado das mãos dos policiais. Até então, eram cerca de 250 oficiais de todas as forças de Brasília e Goiás envolvidos na caçada.
Essa, aliás, está sendo a segunda caçada mais longa a um criminoso no país, perdendo só para a caçada aos irmãos necrófilos no Rio de Janeiro, que durou 4 meses. Chácaras e fazendas estavam sendo monitoradas por policiais à paisana. Ao todo, 34 propriedades da região estavam sendo vigiadas. Nessa mesma madrugada, ele invadiu outra chácara e sequestrou uma família de 3 pessoas, casal e filha adolescente. A menina, quando percebeu que algo estranho estava acontecendo, ouviu um barulho do lado de fora, se escondeu debaixo da cama e mandou uma mensagem à polícia pedindo socorro. Mas ao chegarem, os policiais encontraram somente a casa revirada. Nem Lázaro e nem a família estavam lá. Todos foram para a mata, próximo a um rio e a uma gruta. E quando Lázaro percebeu a aproximação da polícia, escondeu os reféns, cobrindo-os com folhas, para que os helicópteros não os vissem. Mas foi surpreendido pela polícia e os reféns começaram a gritar. O assassino então pulou no barranco e a polícia mandou bala. Ele revidou, ferindo um dos policiais de raspão no rosto. Já no dia 16, foi encurralado em um milharal e por muito pouco não foi pego. Como muitos moradores da área rural abandonaram suas casas com medo, ele teria passado a noite em uma dessas chácaras abandonadas. Lá se alimentou, renovou as energias e pela manhã foi visto de novo correndo pela estrada. Uma base policial foi montada e o efetivo praticamente dobrou. Agora são 500 policiais de várias forças, helicópteros, cavalaria, drones, inclusive um drone da Receita Federal equipado com câmera térmica, já que ele se aproveita da escuridão da noite para se deslocar. E mais reforços estão a caminho, já que 20 homens da Guarda Nacional foram chamados. Depois de um tiroteio à tarde, começaram boatos de que ele teria sido ferido, mas ninguém falou mais nada sobre o que aconteceu e até agora é tudo o que se sabe. Mas a história de crimes de Lázaro Barbosa vem de muito tempo. Ele tem sido chamado de serial killer, mas mesmo estando deixando um rastro de morte por onde passa, ele não é um serial killer, já que os assassinos em série obedecem a padrões, seguem, digamos, rituais próprios, deixam assinaturas, são características que Lázaro não tem. Já dizer que ele é um psicopata, aí sim, faz sentido e todo sentido. Mas ele pode ser bem pior que isso. Como ainda não foi capturado, não foi possível traçar um perfil psicológico certeiro. Mas ele pode ser um fronteiriço. E isso é muito pior que um psicopata. O psicopata mata, tortura, inferniza, tem prazer nisso. E se for pego, foi, paciência. Já o fronteiriço planeja, ele não quer ser pego, pelo menos não com vida. Por isso está disposto a tudo, matar ou morrer. Não tem mais medo de nada, não tem mais nada a perder. Por isso é tão perigoso e dificilmente, se ainda tiver munição, será pego com vida. Ele nasceu na Bahia, em Barra do Mendes, uma cidade pequena a 534 quilômetros de Salvador. Na comunidade conhecida como Melancia, viveu até os 19 anos. No ano de 2007, abalou a cidade toda, com cerca de 14 mil habitantes, com um duplo homicídio. As vítimas foram 2 sitiantes. Lázaro tinha 19 anos e era apaixonado por uma menina que já tinha deixado claro não querer nada com ele. Mas ainda assim, ele a perseguia. E uma tarde ela passava pela rua do povoado e deu de cara com ele. Lázaro tentou mais uma vez conversar com ela, que mais uma vez recusou. Enfurecido, ele ameaçou com uma arma e a levou para o mato. Estava prestes a abusar da moça, quando ela conseguiu gritar, escapou e foi até um sítio próximo. 2 homens que estavam lá vieram ajudá-la e Lázaro atirou nos 2. Em seguida fugiu para o mato. Chegou ao ponto de usar os chinelos ao contrário para despistar a polícia.
Passou alguns dias escondidos e houve uma caçada a ele. Claro, com um contingente bem menor de policiais. A princípio, foram os 4 únicos policiais do povoado, perseguindo Lázaro pela mata. Depois foi pedido reforço, que chegou com mais 11 policiais. Ele foi cercado, como estava com fome e com medo de morrer, se entregou. Poucos dias depois conseguiu fugir. Pulando para 2009, foi encontrado e preso no complexo da Papuda sob acusação de porte ilegal de arma e roubo. Só que em pouco tempo, sua pena foi convertida em regime semiaberto, mesmo ele tendo sido diagnosticado como psicopata impressível, por causa da instabilidade emocional, da agressividade e impulsividade. Em 2016, sumiu no ar e foi dado como foragido, já que não voltou à prisão depois de uma saidinha de Páscoa. Acharam mesmo que ele ia voltar. Em 2018, lá estava ele preso de novo por porte de arma. Em menos de 10 dias, já tinha fugido e só foram saber dele de novo em 2020, quando roubou e tentou matar 4 idosos em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. No mesmo ano, invadiu uma chácara e rendeu os moradores, entre eles uma mulher de 39 anos, grávida, que ele estuprou. E depois disso ele está fazendo toda essa lambança que a gente está vendo. Muitos fatos estão aparecendo sobre sua infância e adolescência e já mostram como realmente ele é perturbado desde sempre. Os moradores de Barra do Mendes, em especial da comunidade de Melancia, estão apavorados. Tem medo que ele volte para lá. Assim como as pessoas do Centro-Oeste, eles também estão trancados em casa e apavorados. Uma mulher disse que Lázaro brincava com seus filhos quando todos eram crianças. Que certa vez ele disse que gostava de matar. Acredite se quiser, e a mulher achou que era normal, que era só coisa de criança. Crianças crescem, minha senhora. Crianças crescem. Outro que também está apavorado é o pai de Lázaro. O homem está muito envergonhado e deixou a casa onde mora com uma nova família também com medo de receber uma visita do filho. Ele disse que tanto Lázaro quanto o irmão foram levados para o crime por influência do padrasto. Enquanto algumas pessoas que o conheceram no passado estão chocadas e não acreditariam se alguém contasse que Lázaro fez tudo o que fez, porque nunca viram qualquer comportamento hostil nele. Outras dizem completamente o contrário, que ele sempre foi calado, nervoso, agressivo e sempre andava armado, que tinham muito medo dele. E mais um fato que, pelo menos, eu achei chocante. Lázaro Barbosa é pai de 2 filhos, um já adolescente, de um relacionamento passado, e de uma bebezinha de seu relacionamento atual. A companheira disse que ele é um bom pai e que a menina é muito apegada a ele. E ela pede para que ele se entregue. Mas é claro que já começaram com a história do satanismo, de forças ocultas e toda aquela baboseira que sempre falam de coisas difíceis de explicar, como a facilidade dele em se esconder e fugir, por exemplo. Alguns dizem que a neblina aparece depois que ele recita palavras satânicas para que ele se esconda, mesmo estando no inverno e a neblina ser uma coisa comum. Ele some na mata? Sim, ele some, ele é mateiro, conhece a sobrevivência, conhece cada pedaço daquele lugar, porque sempre viveu no mato. E isso começou a ser dito porque a polícia encontrou na casa dele alguns objetos rituais e também o livro de São Cipriano. Gente, o livro de São Cipriano é vendido em qualquer banca de jornal. E o fato dele achar que está fazendo grande magia não quer dizer que ele se tornou uma entidade ou um bruxo poderoso. Isso não me parece magia, e sim esperteza, que logo vai acabar. Assim como ele se entregou para 11 policiais no passado, pode muito bem se entregar para os 500 de hoje. Apesar de hoje ele ser alguém que experimentou e gostou da maldade. Como eu disse, não tem nada a perder.
E eu acredito que ele não vai se entregar. Dificilmente vai ser capturado com vida. É só questão de tempo. Hoje é madrugada do dia 18 e ainda não pegaram Lázaro. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Aqui eu conto histórias reais de fantasmas, assombrações, crimes, curiosidades macabras e bizarras. Deixa o like pra gente, que assim você me ajuda a cuidar de bichinhos que foram resgatados da rua e que hoje moram aqui. Logo eu volto, de novo, abrindo a ala dos crimes. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.